dia, boa noite, boa tarde, meus amores e amoras que eu amo. Tudo bem com vocês? Bom, antes de mais nada, quero dizer para vocês que salves são dados de segunda a sexta. Quando eu posto um relato no final de semana, eu não dou salves devido à correria do sábado. Hoje é dia de live. Vamos ter live hoje normalmente. Sendo assim, irei postar o relato, mas não se preocupem. Todos os salves serão dados na segunda-feira. Ninguém no meu canal que comenta os comentários fica sem salve. Sendo assim, antes do relato, vamos a mais um Refletindo com GRP. Devemos sempre buscar a evolução, não só de corpo, mas também de espírito. Às vezes, para encontrarmos essa evolução, até mesmo a evolução mental, precisamos levar um baque para aprendermos a caminhar corretamente. Hoje teremos um relato impressionante, aonde a tia da nossa escrita aprendeu uma dura lição ao tentar bancar a espertinha, querendo uma zoofilia com o lobisomem. Bora pro relato, galerinha. O relato de hoje foi me enviado pela minha escrita Luciene de Jesus. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. Um relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos. Agora, aconteceu com minha tia no interior do Mato Grosso do Sul, no ano de 1999. Eu, na época do relato, morava com a minha mãe em um sítio, no interior do Mato Grosso do Sul, GRP. Eu estava com 17 anos de idade. E vou te dizer, tive uma infância maravilhosa naquele local. Quando a minha mãe engravidou, o doador de sêmen desapareceu. Eu digo doador de sêmen, GRP, porque um homem que ilude uma moça e deixa ela Deus dará, quando ela conta que está grávida, não pode ser considerado um pai. E antes que algum defensor dos fracos e oprimidos digam por aí nos comentários, ai, mas você não sabe a versão do seu pai, você só tem a versão da sua mãe. Olha, GRP, antes de todo esse blá blá blá, quero que seus inscritos e inscritas saibam que foi assim mesmo que aconteceu. Quem me confirmou tudo isso foi o meu avô paterno, porque o doador de sêmen nunca quis nem ao menos olhar na minha cara. Meu avô paterno ajudou minha mãe como pôde e me deu amor e carinho desde a tenridade. E da mesma forma que o doador de sêmen me abandonou, dizendo que ele nunca teve uma filha, o avô paterno abandonou o doador de sêmen, dizendo a ele que a partir daquele dia ele também não tinha mais filho, ele só tinha neta. Apesar de morarmos no sítio GRP, não vivíamos afastadas de tudo e todos, não. O sítio ficava próximo da cidade, tinha muitos outros sítios nas proximidades, incluindo o sítio do meu avô paterno, que se chamava Levinário. Só que, na época do relato, GRP, o meu avô paterno tinha acabado de falecer. Vivíamos da roça e da criação de animais. Num certo dia, minha tia, Jacira, resolveu passar 3 meses no sítio da minha mãe. Essa minha tia era solteirona, morava com os meus avós maternos em uma cidadezinha próxima. A cidadezinha que ficava nas proximidades do nosso sítio.
Minha mãe ficou muito feliz em ver a minha tia. Eu também fiquei feliz, apesar da minha tia ser doida das ideias. Ela falava mais que a boca e muitas vezes o fogo no rabo que ela tinha a colocava em certas situações perigosas. E foi justamente uma dessas situações perigosas que aconteceu na época do relato, quando ela veio nos visitar. Todos os sitiantes ali eram muito unidos. Fazíamos festas, rezas, entre tantas outras coisas. Reuníamos todo o pessoal, fazíamos churrascos, comemorávamos datas comemorativas. E como estávamos na época do relato, no mês de junho, era festa junina ao rodo durante todo o mês. Chegava o sábado, o povo se reunia e tinha muita coisa boa de RP, como dança de quadrilha. Tomávamos quentão, vinho quente, comíamos pipoca. Cada um trazia um pouquinho e todos se divertiam. Minha tia não era boba, sabia muito bem que isso ia acontecer nas proximidades do sítio da minha mãe. Sabendo disso, ela resolveu vir nos visitar nessa época, justamente para participar das festanças. Após dançarmos e comermos, sentamos em volta da fogueira. E os mais velhos contavam histórias sobre a mula sem cabeça, a caipora, o saci e até mesmo sobre o lobisomem. Foi aí que o senhor que morava no sítio próximo e se chamava seu João Dedinho, ele tinha esse apelido de RP tudo porque ele tinha um dedo a mais no pé. E aí ele começou a contar histórias sobre um lobisomem que muitas vezes era visto nas redondezas. Teve gente de RP que confirmou que já tinha visto o bicho. E disse que o bicho, apesar de ser feio e parecer ser um monstro, tinha pelos muito bonitos. Algumas mulheres diziam que ele deveria ser um homem bonito na forma humana. Minha mãe achava essa conversa desnecessária, mas a minha tia se interessou. E foi aí que ela me solta: eu gostaria muito de ter uma noite de amor com um lobisomem. A mulherada que estava em volta começou a dar risada. Elas sabiam que a minha tia era fogueteira. Os homens que também estavam em volta da fogueira disseram para minha tia: Ô moça, tome cuidado com as suas escolhas, porque ninguém sabe quem é a pessoa que vira bicho. De repente, pode ser uma pessoa maligna. E se essa pessoa na forma humana for maligna, vai ser na forma de fera também. Mas a minha tia, que não tinha juízo nenhum de RP, disse que queria ter uma noite de amor com a pessoa que virava bicho. E, segundo ela, ela topava fazer amor até mesmo com o bicho na forma de fera. As mulheres fizeram o sinal da cruz. Disseram que a minha tia era louca e que ela tinha tomado muito quentão e vinho quente. Minha mãe surtou e pediu para que a minha tia tomasse vergonha na cara e segurasse a língua grande dela e mantesse a língua grande dela dentro da boca, de preferência com a boca fechada. Pois isso não era coisa que se falasse, ainda mais no meio do povo. Minha tia, naturalmente, GRP, como se nada estivesse acontecendo, diz para minha mãe: qual é o problema? Eu estou apenas comentando que seria interessante ter um caso com um homem que vira bicho. E se por um acaso eu pudesse ter relações com esse homem na forma de fera, por que não ter relações com ele assim? Seu João Dedinho foi o primeiro a se manifestar e disse para minha tia a seguinte coisa: mulher, tu não sabe o que tá querendo? Tu já viu um bicho assim? Minha tia atrevida respondeu pro cabra: não, eu nunca vi, mas seria um prazer vê-lo. Afinal, tem muita gente aqui falando que o bicho tem pelos bonitos. Imagina o resto. E dava risada.
Seu João Dedinho, sério e sem brincadeirinhas, diz para minha tia: não é porque os pelos são bonitos que o bicho vai ser bonito, mulher. Eu sei muito bem como é esse bicho e vou lhe dizer, de bonito ele não tem nada. Não acredito que você daria conta desse ser transformado na cama. O lobisomem é muito maior do que qualquer homem que você conheça, que ande por essas redondezas. Fede muito a carniça pura, é feio por demais da conta, sem contar que pode ser extremamente perigoso. Minha tia, rindo muito, disse: sabe, seu João, eu até queria ter uma experiência assim, mas sendo bem sincera com o senhor, eu não acredito na existência da fera. Minha mãe, coitada, tão diferente da minha tia, depois que o depósito de sêmen largou ela grávida, nunca mais arrumou outro homem. Eu acho que ela ficou traumatizada, JRP. Eu tentei arrumar um namorado para ela, mas ela dizia para mim: eu não nasci para ser amada, não, minha filha. Eu não quero ser enganada de novo. A única felicidade que eu tive nessa vida foi ter você. Eu não quero saber de me relacionar com ninguém. Essa era a postura da minha mãe, JRP. E você imagina a minha mãe com essa postura, vendo a irmã dela ser vida louca, como dizem os jovens nos dias de hoje. Ficava revoltada ao ver a minha tia saindo com Deus e todo mundo. E mais revoltada ainda ficou, vendo ela querer ter oba-oba com o lobisomem. Pior, JRP, ela deixou claro para todo mundo que aceitaria ter o oba-oba com ele tanto na forma humana quanto na forma de fera. Minha mãe ficou furiosa, pediu desculpas às pessoas que estavam sentadas em volta da fogueira e pediu para que as pessoas ignorassem as palavras da minha tia, que estava bêbada, pois tinha tomado muito quentão e vinho quente. As pessoas disseram à minha mãe que ela podia ficar calma. Elas sabiam que a minha mãe não tinha culpa da irmã fogosa e maluca que ela tinha. Eu fiquei com pena da minha mãe, JRP. O constrangimento foi tanto que a minha mãe quis ir embora. Aí a vizinha da minha mãe, que era muito amiga dela, pediu para que ela ficasse e ignorasse a irmã dela. Só a conversar com a minha mãe. A minha mãe disse para a vizinha que ela achava que a irmã dela estava ruim das ideias e que ela deveria ter caído do berço quando era pequena e batido a cabeça, porque não tinha outra explicação. Enquanto a minha mãe desabafava com a amiga dela, a vizinha, a minha tia ia conversando com o seu João Dedinho. A vizinha da minha mãe, que se chamava Dona Maria Antonieta, disse para minha mãe: como é que pode, não, amiga, duas irmãs serem filhas da mesma mãe e do mesmo pai e serem tão diferentes uma da outra? Eu achava que a sua irmã tinha fogo na chavasca, mas já vi que a sua irmã é louca mesmo. Por isso que ela não casou. Casar pra quê? Se ela gosta de coisar com Deus e todo mundo, até com bicho. Conforme o povo foi se dispersando, pois já era tarde da noite, a minha mãe resolveu também ir embora e se despediu do seu João Dedinho. A minha tia fez a mesma coisa, mas antes de ir embora exclamou para o seu João Dedinho: lobisomens não existem, seu João Dedinho, mas se existirem, bem que queria ter um oba-oba com qualquer lobisomem. Fomos embora para o sítio e no dia seguinte minha tia passou muito mal, JRP, tamanha ressaca que ela ficou. Minha mãe, muito brava, cobrou a minha tia a postura que ela teve na noite passada. Ela disse para ela as asneiras que ela falou no meio do povo. E a minha tia disse para minha mãe que não se lembrava porque ela estava embriagada. Minha mãe então falou para minha tia: você não se lembra? Mas todo mundo aqui sabe o que você falou. Isso é um absurdo. A minha tia, após vomitar até as tripas, virou para minha mãe e falou: ah, mas até que não seria uma má ideia ter um oba-oba com um bicho assim, mana. Eu queria matar a minha curiosidade. Ah, JRP, enquanto a minha tia queria matar a curiosidade dela com o lobisomem, a minha mãe queria matar a minha tia. Tive que segurar a minha mãe. E disse pra minha mãe que a minha tia só estava dizendo isso para irritar a minha mãe. Só que no fundo, eu acho que a minha tia estava falando era sério, viu, JRP? Passados-se 4 dias do fato ocorrido, minha
tia foi até o sítio de um homem chamado Constantino. Esse cabra era um cabra de dinheiro e a minha tia saía às escondidas com ele, GRP. Ele era solteirão, assim como a minha tia. Minha mãe implorou para minha tia não ir na casa desse cara. Disse que era perigoso, principalmente após a minha tia sair falando para Deus e todo mundo que queria ter um enrosco com a fera. Ninguém sabia quem era a pessoa que virava bicho. E para minha mãe, a pessoa que virava bicho podia estar sim ali em volta da fogueira. E os pedidos da minha tia poderiam ser atendidos. Minha tia cagou e andou para minha mãe, GRP. E foi logo indo para a casa do tal Constantino. Quando a minha tia estava saindo da casa da minha mãe disse para ela: olha aqui, fique por lá mesmo até o dia amanhecer. Não vem embora de madrugada como você costuma fazer, hein? Minha tia rindo disse para minha mãe: ah, para! Eu só tenho que passar 3 sítios para chegar aqui na sua casa, minha irmã. É uma caminhada rápida. E lá se foi a minha tia, GRP, ignorando a minha mãe. Minha mãe começou a chorar e disse para mim que estava sentindo uma angústia dentro do peito, como se algo fosse acontecer com a minha tia. Eu consolei minha mãe e falei para ela: vamos rezar, mãe, e pedir a Deus para que Deus proteja a tia. Após rezarmos, fomos dormir. E quando o dia amanheceu, minha mãe levantou e disse para mim: graças a Deus, aquela doida da minha irmã tomou juízo e resolveu dormir na casa do Constantino. E aí minha mãe começou a preparar o café, GRP, e a amassar o pão de casa. E quando eu saí para fora, eu vi a minha tia, GRP, que estava chegando no sítio. Foi aí que eu chamei minha mãe, porque eu percebi que a minha tia não estava bem. Minha mãe correu em direção da minha tia e perguntou para ela o que tinha acontecido. Minha tia não respondia, estava com um olhar distante, petrificada, como se estivesse em choque. Eu notei que ela estava toda arranhada, com os joelhos machucados, descabelada, com a calça rasgada, com a blusa rasgada, toda cheia de lama. Minha mãe achou que o tal Constantino tinha batido nela. Entramos para dentro de casa. Enquanto eu terminei de passar o café, minha mãe foi dar um banho na minha tia, porque ela estava toda suja de lama, como eu disse acima. Após dar o banho na minha tia, a minha mãe colocou ela na cama. E aí ela disse para minha tia: agora você vai me contar o que aconteceu com você. Minha tia começou a chorar e, em meio às lágrimas, disse para minha mãe: eu saí da casa do Constantino, eram 2 horas da manhã, como eu sempre fazia. E quando passei o primeiro sítio, algo me derrubou no chão, arranhando as minhas costas. Eu tentei levantar e corri. Caí em uma poça de lama, levantei novamente e corri de novo. Foi aí que eu olhei para trás e não tinha ninguém ali. Eu acredito que aquilo que tinha me arranhado tinha se enfiado dentro do capim alto novamente. Então eu corri feito uma louca e nas proximidades do próximo sítio. Ali, perto da porteira, tinha um bico de luz. E foi aí que eu olhei para trás novamente, porque eu senti que eu estava sendo seguida. E eu vi que um ser saiu de dentro do capim alto. Aquilo era surreal, era enorme. Ficou sobre 2 patas. E sobre 2 patas ele ficou maior ainda. Tinha pelos marrons, olhos amarelos, dentes grandes, muito grandes mesmo. Minha tia trêmula contava tudo e chorava e fazia gestos com a mão, GRP. Eu, ouvindo tudo, da porta do quarto, comecei a sentir umas coxadas na barriga. Tamanho medo que eu fiquei só de escutar minha tia. E aí a minha tia continuou falando para minha mãe. A face daquilo era estranha, pois aquilo trazia na face traços de um ser humano. Mas era um cão. O corpo era de um cão. Eu não sei como explicar para você, minha irmã. Minha mãe olhava para minha tia compadecida do desespero que a minha tia se encontrava. Então minha mãe disse para ela: e depois, o que foi que aconteceu? Minha tia, tentando controlar suas emoções, disse: eu entrei em pânico, saí correndo, pulei a porteira do sítio com muita dificuldade e corri até a casa, gritando por ajuda.
E eu ia olhando para trás e percebi que o bicho pulou a porteira e começou a caminhar na minha direção. Ele não corria, ele caminhava lentamente. Eu bati na porta, pedi por ajuda e o seu João Dedinho não me atendeu. Eu entrei em pânico total e quando aquele bicho foi chegando perto de mim, eu simplesmente desmaiei. Quando eu acordei, eu estava dentro da casa do seu João Dedinho. Seu João Dedinho disse para mim que ele tinha ido caçar. E quando ele chegou no sítio dele, eu estava desmaiada, caída no chão, em frente à porta da casa dele. Ele me pegou nos braços, me colocou no sofá dele e quando eu acordei, ele conversou comigo e depois eu vim embora. Eu contei para ele o que aconteceu e ele disse que com certeza o que me atacou era um lobisomem. E na hora ele perguntou para mim: "Você ainda vai querer alguma coisa com lobisomem, minha filha?" Eu virei pro seu João Dedinho e disse, chorando: "Deus me livre, seu João Dedinho, Deus me livre. Eu não quero nem saber de rolo com lobisomem nenhum. Eu peço perdão ao senhor, porque eu ri do senhor. O senhor e a minha irmã tinham razão. Me perdoe, seu João Dedinho, me perdoe." Minha tia só chorava e com muito custo ela adormeceu. Por volta de meio-dia, seu João Dedinho veio ver como estava minha tia. Conversou com a minha mãe, contou que tinha visto minha tia caída na porta da casa dele, tudo conforme minha tia falou. E disse à minha mãe que minha tia não devia ter ido à casa do seu Constantino. E pior, ter voltado tarde da noite sozinha. E que a minha tia cometeu um erro grave. Não era bom ficar zombando de coisas que ela não compreendia e não conhecia. Muito menos querer experimentar coisas que não convinha nem comentar. E diz para minha mãe que esse lobisomem com certeza não era do mal, já que não fez nada de ruim com a minha tia. Provavelmente quis dar um susto nela, que o que ela queria fazer era impossível de ser realizado, pois como um corpo humano ia dar conta de uma coisa medonha como um lobisomem? Minha mãe concordou com o seu João Dedinho e agradeceu a ele por acolher e cuidar da minha tia. E falou que a minha tia teve um grande livramento e com certeza tinha aprendido uma grande lição. Quando a minha tia acordou febril, minha mãe deu remédio para ela, tratou o ferimento dela nas costas com ervas medicinais. E, GRP, foi um transtorno, porque a minha tia ficou totalmente desequilibrada. Com o passar dos dias, a minha tia foi melhorando, pelo menos fisicamente, porque psicologicamente ela estava extremamente abalada. E quando a minha mãe contou para minha tia que o seu João Dedinho sempre vinha saber notícias dela, preocupado, minha tia disse que ele era um velhinho do bem e que ela era grata a ele pela ajuda. Só que durante a conversa, GRP, a minha mãe deu um puxão de orelhas na minha tia e disse para ela: "Tá vendo, minha irmã? Até o seu João Dedinho disse que você não deveria ter saído para ir à casa do tal Constantino. E pior, ter voltado tarde da noite para casa." Minha tia, espantada, disse para minha mãe: "Mas, minha irmã, você disse isso a ele? Você contou a ele que eu fui na casa do Constantino?" Minha mãe disse: "Oxe, eu disse o quê?" A minha tia: "Você falou para ele que eu tinha ido na casa do Constantino?" Minha mãe falou: "Eu não, quem falou foi você." Minha tia então disse: "Eu não disse isso a ele. Eu falei para ele que eu estava na casa da dona Joana, a vizinha próxima do seu Constantino, porque eu fiquei com vergonha de dizer que eu estava na casa do seu Constantino, funhecando com ele, né?" E aí, a minha tia, espantada, disse para minha mãe: "Mas como ele sabia que eu estava na casa do seu Constantino?" Minha mãe ficou nervosa, começou a suar frio. Eu que estava vendo, tô na cena, percebi. E aí ela disse para minha tia: "Vai ver, o próprio Constantino disse a ele. Fique em paz, minha irmã. O importante é que você tá bem." Quando a minha tia adormeceu, a minha mãe disse para mim, enquanto estávamos estendendo a roupa: "Tô achando que seu João Dedinho virá bicho, minha filha, e que ele quis dar essa lição na sua tia, para ele entender que não tem como um ser humano ter relações com o lobisomem na forma de fera." Eu, chocada, achei que as desconfianças da minha mãe poderiam fazer sentido. O seu João Dedinho era bem velho, porém era muito forte, GRP. E eu perguntei para minha mãe o que é que ela ia fazer.
Minha mãe disse que já estava na hora da gente ir embora para a cidade. Ela falou que ia vender o sítio e ia comprar uma casa perto da casa da minha avó na cidade ao qual minha avó morava. Enquanto a gente não comprasse a casa nova, iríamos morar com a minha avó. Eu sei que o seu João Dedinho é gente boa, mesmo ele virando bicho. Se é que realmente é ele que vira bicho, né? Mas eu acho melhor não perguntarmos. O seu João Dedinho é um homem muito sincero e eu acho que não vamos gostar da resposta dele. Vamos tratar ele como se nada tivesse acontecido. E não vamos dizer à sua tia nada sobre nossas desconfianças. Ela não tem condição para assimilar isso agora. Minha mãe colocou o sítio à venda e todos ali sabiam que ela queria ir embora, pois a irmã dela tinha sido atacada pelo lobisomem. Quando a minha mãe conseguiu vender o sítio, o povo foi se despedindo da gente de RP e até mesmo o seu João Dedinho foi até a nossa casa. Ele disse para minha mãe que ficava triste com a nossa partida, porque éramos vizinhas bondosas e que ele gostava muito da gente. Minha mãe disse ao seu João Dedinho que a gente também tinha apreço por ele, mas que a nossa caminhada ali já tinha terminado. Ela queria que eu estudasse, que eu fizesse uma faculdade e, se fôssemos morar na cidade, tudo isso seria mais fácil. Seu João Dedinho, antes de irmos embora, diz para minha tia: "Me diga, Jacira, você ainda vai querer alguma coisa com o lobisomem na forma de fera?" Minha tia disse ao seu João Dedinho: "Nem na forma de fera, nem na forma humana. Deus me livre daquele trem fedorento. Eu nunca senti tanto medo em toda a minha vida. Eu achei que ele ia me matar, seu João." E nesse momento, minha tia começou a chorar. Foi aí que seu João Dedinho consolou a minha tia, dizendo para ela: "Acalma seu coração, Jacira. Graças a Deus que você está viva. E o lobisomem não fez nada com você. E vou te dizer mais, viu? Ele não fez porque não quis. Porque se ele quisesse, ele tinha matado você sim, sem dó e sem piedade." Minha tia fez o sinal da cruz e falou para o seu João Dedinho: "Graças a Deus mesmo, né, seu João Dedinho? E graças a Deus também que o senhor me ajudou, viu? Muito obrigado." Seu João Dedinho disse à minha tia: "De nada, Jacira, de nada." E aí fomos embora, junto com o caminhão de mudança que a minha mãe tinha alugado. Nunca mais voltamos ali, GRP. Não sabemos se o seu João Dedinho ainda mora naquele local, muito menos se ele está vivo. Minha tia teve que ir a uma benzedeira e depois de um bom tempo conseguiu seguir a vida dela normalmente. Até se casou 2 anos depois desse fato ocorrido. Eu também sou casada, GRP. Nos dias atuais, a minha mãe mora comigo e a minha tia é a nossa vizinha. Você pode conversar não só comigo, com a minha mãe, mas também com a minha tia. E ela pode te mostrar as marcas que ela carrega nas costas devido à arranhada da fera. Eu sei que seus inscritos e inscritas gostariam de ver as marcas nas costas da minha tia, mas a minha tia se negou totalmente a ceder pelo menos uma foto a você. Você percebeu que a minha tia fica totalmente apavorada quando toca no assunto lobisomem. É algo difícil para ela comentar. Quando viemos morar aqui na cidade da minha avó, GRP, depois que a minha tia ficou bem com a ajuda da benzedeira, minha mãe contou para ela as desconfianças que ela tinha com o seu João Dedinho. E aí a minha tia, que já tinha medo, ficou apavorada. Minha tia disse a você através da webcam que ela se arrepende das palavras ditas naquela noite em volta da fogueira. E diz para você que se ela pudesse voltar no passado, com certeza ela pagaria aquele momento da vida dela. Agradeço a você por narrar o relato, agradeço a você pelo sigilo, gostei da sua postura, porque para você o importante é o escrita e a escrita provar o relato para você. A exposição fica a critério do escrito e da escrita que te enviou o relato. Você diz para mim que você não gosta de expor a sua localização, por questão de segurança com relação à sua família, já que você não sabe quem está por trás de um e-mail. Eu concordo com você, GRP. Também não quero que a minha localização seja exposta.
Essa foi uma das razões que me fez escolher você para narrar o relato da minha tia. Eu não quero arrumar confusão também com ninguém que acredita que seja possível um ser humano ter relações com um lobisomem na forma de fera. Cada um acredita naquilo que quer acreditar. O intuito aqui é trazer a experiência da minha tia que não foi boa. Ela poderia ter morrido. E acho que é uma experiência válida. Acho que lobisomens na forma humana podem sim ter relacionamentos sexuais com seres humanos. Isso é normal. Mas na forma de fera, eu não acredito. O próprio João Dedinho, que até você, GRP, quando ouviu o relato da minha tia, sentiu que ele com certeza era a pessoa que virava bicho, disse mais de uma vez em alto e bom som a seguinte coisa: não tem como seres humanos terem relações sexuais com lobisomens na forma de fera. A estrutura humana não aguentaria. Ele disse isso naquela noite em volta da fogueira, no meio de um monte de gente. Ele disse isso para minha tia, quando a minha tia conversou com ele, assim que ela acordou e contou o fato ocorrido com ela. Ele disse a mesma coisa para mim e para minha mãe. E ele disse isso novamente no dia em que fomos embora para minha tia. Para mim, as palavras dele é que são válidas. Mas essa é a minha opinião, e como eu disse a você e você concordou comigo, cada um faz o que quer da sua vida e acredita no que quer acreditar. Somos livres para pensarmos e agirmos, e cada um tem que utilizar o seu livre-arbítrio com sabedoria. Que o Pai Todo-Poderoso possa abençoar você, sua família, seus inscritos e inscritas do seu maravilhoso canal. Fiquem com Deus. Luciene de Jesus. Bom, galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço a minha inscrita Luciene de Jesus, que muito gentilmente nos enviou o relato da sua tia. A você, minha amiga querida, um hashtag treva beijos.